Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da TV Ali. E como não podia ser diferente, vamos falar aqui sobre safra de soja do Brasil, mas hoje vamos falar também de safra de soja no Paraguai. É isso mesmo, o Valmir esteve essa semana no Paraguai, aproveitou para fazer uma rodada lá em alguma das lavouras, então a gente vai entender um pouco da condição de safra no Paraguai também. Valmir, seja muito bem-vindo a mais um episódio da TV Ali. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos seguidores. É isso mesmo, vamos falar um pouquinho mais sobre o Paraguai. Rodamos várias regiões durante a semana, conhecendo um pouquinho mais das especificações, conhecendo um pouco mais tecnicamente as lavouras do Paraguai. Muito bom, importante também. E debutando hoje com a gente aqui, o Henrique Eggers, que na verdade ele só estava nas telinhas ali agora, né? Toda vez a gente trazia aqui imagem do Henrique, estava coordenando as equipes, mas agora tá no escritório de volta, né, Henrique? Saudade de casa? Opa, isso mesmo, André. Foram 2 semanas aí longe de casa, né? Um trabalho bastante grande. E trouxemos alguns dados aí pra gente conversar hoje e trocar uma ideia. Bora, acho que a conversa hoje vai ser muito boa. Bom, vamos lá então, pessoal, com o patrocínio da Prometheum, da Soitec, da OCP Brasil, Santander e FMC, TV Rally está no ar. Bom, então antes de começar o nosso bate-papo, a gente vai falar sobre os embaixadores do Rally da Safra. Fechamos o mês de janeiro, então já temos aqui as pessoas que mais interagiram com o Rally e a gente vai divulgar o nome aqui de quem vai levar para casa os kits do Rally, né? Esse mês com o patrocínio da OCP, tem todo um kit da OCP de chapéu e mais um monte de coisa lá, o kit também do Rally da Safra. E os ganhadores esse mês são o Henrique Soares, do Espírito Santo, e o Matheus Santiago de Minas Gerais. Então nossa equipe vai entrar em contato com vocês aí por via direct para saber endereço e ver como que a gente manda cada um dos brindes. Em fevereiro tem mais, então quem quiser participar do Embaixadores do Rally é só acompanhar o Rally da Safra em todas as nossas plataformas, interagir lá, dar as curtidas, que vai estar concorrendo também ao prêmio do mês de fevereiro, que é uma promoção da FMC. Então corre lá, participa do Rally. Voltando à safra de soja, vamos então conhecer um pouco mais sobre as condições do Paraguai. A gente havia falado que o Valmir estava viajando já ao Paraguai, a gente estava rodando um projeto lá, né, o Valmir? E daí a gente aproveitou já que estamos no Paraguai, região importante também de produção de soja, a gente resolveu dar uma olhada nas lavouras. E esse é um ano bastante diferente da safra passada, né? Safra passada, o Paraguai tinha um potencial excelente, mas assim como o oeste do Paraná, que foi duramente afetado pelo Laninha, o Paraguai também foi. Então, só para vocês terem uma ideia, Paraguai, safra passada que tinha um potencial de 11 milhões de toneladas, produziu 4,2 milhões de toneladas. Foi uma quebra gigantesca, porque, querendo ou não, é a mesma coisa que você pegasse só o oeste do Paraná, a mesma condição que teve no oeste do Paraná no ano passado, e extrapolar isso para um país inteiro. Foi basicamente o que aconteceu ano passado no Paraguai. Já essa é uma safra um pouco diferente, né, Valmir? Esteve lá, andou um pouco das lavouras, dá para esperar que recupere esse potencial aí de mais de 10 milhões de toneladas dessa safra? Sem dúvida, André. Aproveitamos a nossa viagem ao Paraguai, como não podia ser diferente, né? Fomos passando algumas regiões produtoras de soja e aí a vontade de parar e ver como estava a situação foi um pouquinho maior do que o nosso objetivo principal lá, mas deu para conhecer um pouquinho mais da realidade, as condições das lavouras. Observamos sim algumas perdas semelhantes ao do ano passado em algumas regiões, mas nada comparado com a perda global que foi o ano passado para o país. Assim como no ano passado, a safra lá ela vem de seguidos anos de uma certa estabilidade na área plantada. A gente vê um leve crescimento na área plantada, então o potencial também continua por volta de 11 milhões de toneladas para esse ano. Mas diferente do ano passado, quando o clima foi muito mais agressivo, faltou chuva, esse ano está sendo muito mais regular. E assim, o potencial é bem melhor para este ano. Quando a gente roda o Paraguai, né, Valmir, falando das lavouras de soja, é comum a gente encontrar lá com brasileiros, né? A gente acaba chamando que são os brasiguaios que produzem, principalmente nessa região aí mais de fronteira com o Brasil. Você encontrou com os brasileiros lá também, os brasiguaios?
Encontramos, André. A gente conversou com alguns produtores e 100% deles eram brasileiros. Alguns há mais tempo no Paraguai, outros chegando. E o fato mais curioso da viagem é que o produtor estava nos relatando que ele estava saindo do Brasil porque ele estava sofrendo com seca. E esse ano ele estava lá no Paraguai com a mesma situação. Pois é, mas se a gente tomar como base o oeste do Paraná, né? Esse ano o oeste do Paraná também teve uma condição um pouco mais irregular. A gente já tratou disso aqui num último episódio. Inclusive, nossas equipes já viajaram partes do Paraná. E essa semana voltam para o Paraná também, novamente, né? Porque a gente vai avaliar agora as lavouras de ciclo médio e tardio. Na verdade, vai fazer o sul do MS, vai entrar também ali no oeste do Paraná de novo. Vamos, inclusive, participar lá da feira lá da Show Rural, da Copavel. E vamos aproveitar novamente para fazer a avaliação das lavouras de ciclo médio e tardio. Essas de ciclo médio e tardio, comparado com aquelas lavouras de ciclo precoce que a gente avaliou, se eu não me engano, acho que foi na equipe 3, né? Tem muita diferença, Valmir? Tem sim, André. Na equipe 3, a gente percebeu alguns bolsões mais secos. A gente viu algumas lavouras que sofreram com a estiagem, com excesso de chuvas e tinham um potencial um pouco menor. Nessas lavouras médias e tardias, o potencial é excelente. A expectativa é que recupere essas perdas iniciais e a região tenha uma produtividade média dentro da média histórica. A mesma situação observamos para o Paraguai. Vimos algumas perdas, mas elas são mais pontuais. Assim como as lavouras vão entrando da metade para o final da colheita, vão ser melhores. E a expectativa é que, assim como o Paraná no ano passado, o Paraguai também produza muito mais soja do que foi a safra passada. Ou seja, produzir lá em torno dos 10 milhões de toneladas no Paraguai, que talvez seja aí uma produção dentro do normal, né? Exato. Talvez levemente abaixo dos 10 milhões de toneladas. A gente trouxe alguns dados para conversar com a nossa equipe, talvez a gente aproveite esses dados para fazer uma nova revisão. Dessa vez um pouquinho mais abaixo, mas mais uma vez, muito diferente do que foi a safra passada. Sem dúvida, com a safra de 4,2 para perto de 10 é uma diferença gigante. Muito bem, ó, para quem estiver lá na Show Rural essa semana e encontrar com a nossa equipe do Rally, aproveita para tirar uma foto aí, manda para a gente ou marca a nossa equipe do Rally no Instagram, que a gente também vai repostar. A equipe vai estar lá nos stands dos nossos patrocinadores, vamos fazer um bate-papo com produtores e aproveitar seguindo com esse objetivo do Rally, né, que é disseminar um pouco de informação do que a gente está vendo em cada uma das regiões. Muito bem. Bom, vamos voltar então para o Mato Grosso, né? Nós já estivemos no Mato Grosso fazendo a avaliação das lavouras de ciclo precoce, tanto no Médio Norte quanto no Oeste do estado, já corremos também o Sudeste. E essa última semana, nossas equipes estiveram lá novamente, o Henrique estava aqui também, percorrendo a região Médio-Norte, e a Ana Petri percorrendo a região Oeste. Então agora a gente vai saber um pouco mais como estão as lavouras de ciclo médio e tardio. E vou começar com as mulheres primeiro, né, Henrique? Com certeza. Vamos chamar a Ana aqui então, para trazer um relato de como que foi essa semana. O Rally da Safra volta à região oeste do Mato Grosso. Nós da equipe 7 percorremos de Cuiabá sentido Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio. No total, percorremos mais de 2.500 quilômetros. Das lavouras avaliadas, a grande maioria está com produtividade acima da média do estado. Boa distribuição de plantas entre linhas, muitas vagens por plantas e os grãos estão bem formados e pesados. Nas últimas semanas, a colheita avança conforme a chuva da trégua. Essas chuvas causaram perdas em algumas lavouras, vagens abrindo no pé, grãos ardidos, grãos germinando na vagem, o que ocasiona perda de produtividade e também redução do potencial produtivo dessas lavouras. Nas áreas que sofreram com estresse hídrico no início do ciclo e depois com grandes volumes de chuva na fase final de desenvolvimento e maturação dos grãos, gerou uma perda de produtividade nas lavouras. Porém, essa perda não é o suficiente para puxar para baixo a média do estado, que caminha em direção ao excelente resultado na produção. Enquanto as máquinas seguem com a colheita, os produtores avançam na semeadura do algodão e milho segunda safra, a fim de garantir que o plantio ocorra dentro de um calendário ideal. Ao longo da semana, encontramos grande parte das lavouras com um bom potencial produtivo e algumas lavouras que sofreram com fatores climáticos, principalmente no início do desenvolvimento da cultura. Aqui encerramos a equipe 7, mas o Rally da Safra segue viagem pelo Brasil que produz, rumo ao Mato Grosso do Sul.
E aí, ó, a Ana virou até motor agora aqui do Rally, coordenando a equipe. Pô, o pessoal tá muito empolgado com o trabalho da Ana também. Meus parabéns, Ana. E de fato, a gente não conseguiu trazer a Ana para cá porque ela já seguiu em outra equipe, né, Valmir? A gente só conseguiu conversar com ela nesse intervalo. E tudo que a Ana nos trouxe, e o João Piologo também nos trouxe em relação ao oeste do estado, foram, claro, alguns probleminhas, né, que eles relataram, mas que foram condições sensacionais. É isso mesmo, Valmir? Sem dúvida, André, é uma condição excepcional para a região nesse ano. Então, tem 3 variáveis, né, que a gente gosta de avaliar muito quando a gente está no campo, né, Valmir, que basicamente definem a produtividade das lavouras, que é você conseguir entender população de plantas, e daí, de fato, se você tem uma boa condição de plantio, uma boa condição de maquinário, semente de qualidade, você vai ter um stand bom nesse arranque inicial. Uma segunda variável que a gente avalia muito é a questão de número de grãos por planta, daí a gente está falando de número de vagens por planta, número de grãos por vagem, que depende muito da condição de desenvolvimento das lavouras, principalmente no momento reprodutivo, e a terceira variável é peso de grão. Então, chuva, precisa de fotossíntese para que a planta consiga assimilar e colocar peso desses grãos. O que a gente pode falar em relação a essas 3 variáveis quando a gente compara com a safra passada do Mato Grosso, que já foi uma safra recorde? André, esses 3 fatores são fundamentais para uma boa produtividade. São fatores bases, né? É o alicerce, é o ponto inicial de uma boa produção. Ou quando a gente analisa a região oeste, e foi importante passarmos pela segunda vez, o Henrique vai falar um pouquinho adiante como foi importante passar pela segunda vez na região médio-norte. A região oeste não foi diferente. Quando passamos a primeira vez, a gente já via um potencial, mas as lavouras precoces eram as mais prejudicadas. Quando a gente voltou agora para avaliar essas lavouras mais tardias, aí sim ficou comprovado esse potencial, que foi refletido num grande número de grãos por hectare. Quando a gente avalia um peso dentro da média, um stand dentro da média, peso dentro da média e mais grãos por planta, aí sim é uma condição de uma safra recorde. Ou seja, né, a condição de desenvolvimento das lavouras foi muito boa. A gente falou no começo que a implantação das lavouras no oeste do Mato Grosso tinham passado por uma condição mais difícil, mas vingaram. E depois, quando a gente olha para desenvolvimento muito bom, e isso garante aí bastante inserção de vagens nas plantas. Ô Henrique, esse é o mesmo cenário que você viu no Médio Norte ao longo da rodada dessa última semana, avaliando novamente as lavouras no Mato Grosso, mas agora de ciclo médio tardio? Sim, André, é isso mesmo. O potencial produtivo ali na região do Médio Norte que a gente rodou está muito positivo, está muito parecido com o que a Ana demonstrou, que ela trouxe um raio-x bem completo de como está a região oeste, e o Médio Norte não foge muito disso não. Ele está um grau um pouquinho abaixo do potencial do oeste, mas ele está muito positivo em relação ao ano passado. Muito bem, então quer dizer que a gente está bem próximo aqui de trabalhar com novos recordes aí para o estado do Mato Grosso, porque até agora a gente rodou já praticamente todo o estado, né? Fizemos uma avaliação das lavouras de ciclo precoce, de ciclo médio tardio, fomos para o Vale do Araguaia também, quer dizer, estamos no Vale do Araguaia essa semana, então acho que semana que vem, com o retorno dessa última equipe do Mato Grosso, eu acho que a gente vai conseguir chancelar esse novo recorde para o estado. Ô Henrique, mas aproveitando a tua rodada, a gente tá falando aqui, né, de uma safra boa, safra que provavelmente vai bater um novo recorde, mas a gente vê alguns probleminhas, né? Vocês mesmos relatam, eu acho que o analista quando está no campo gosta de olhar tudo que está acontecendo. E a gente vê, sim, que tem problemas como todas as outras safras, né, em relação a pragas e doenças. Relata um pouco pra gente aí, o que vocês viram a campo. Realmente, André, quando a gente está no campo, a gente consegue notar algumas deficiências, né? Alguns pontos importantes de serem avaliados. O primeiro ponto é o alongamento do ciclo, que é muito visível nas lavouras do oeste, no Médio Norte e também no sudeste do estado. Outro ponto também importante da gente comentar é a questão de germinação de grãos e vagens, né, ali apodrecendo pelo excesso de chuvas agora no final do ciclo. A Ana relatou também na região oeste, a gente conversou ali, trocou uma ideia e é um cenário geral ali naquela região. E
No mais, são pontos específicos, mas nada que vai afetar a produtividade no geral. Inclusive essa questão de podridão de vagens, né? A gente falou muito sobre isso na safra passada, ocorreu bastante em várias regiões. Estamos vendo novamente acontecer esse ano, mas que nem você falou, está acontecendo em cima de uma base de produção grande. Então, algum tipo de perda, sim, vai ter, não tenha dúvida, né? Inclusive agora com essa questão de chuva na colheita, a gente vai ver algumas perdas, lavouras que ficaram um pouco para colher mais tarde e acaba tendo essa germinação e apodrecimento de alguns grãos. O que é normal, né, Valmir? Todo ano tem isso, acho que não tem como fugir também dessa situação. Não temos, André, principalmente no Mato Grosso, né? A gente, dentro da média histórica, os meses de janeiro e fevereiro é quando tem a maior média de chuva. Então, cada vez que a gente acumula mais soja para colher nesses meses, isso vai ser o desafio. Não é comum termos grandes períodos, 2, 3 semanas, como a gente está vendo esse ano, de alongamento de ciclo, mas a chuva todo ano é isso, é uma correria. É o produtor aproveitando os poucos momentos de sol para tirar a soja do campo. Agora, talvez o que preocupe mais, né, Valmir, essa condição climática atual é em relação ao plantio do milho, né? Nós temos um desafio muito grande no Mato Grosso, né, que é plantar uma safra de mais de 7 milhões de hectares. E para plantar 7 milhões de hectares, você precisa não só de máquina, mas também de calendário. E o plantio está atrasado em relação à safra passada, nem se fala, né? Porque a safra passada foi uma safra excepcional em termos de calendário. Mas já podemos falar que está atrasado, não podemos, Valmir? Exato, André. Eu acho que a gente tem 2 capítulos importantes para a gente falar em plantio de segunda safra. O primeiro capítulo a gente está próximo a encerrar, que é o plantio do algodão. A gente também ainda veio com um plantio um pouco atrasado, bastante limitado. Vai entrar uma parte do algodão, vai entrar num calendário de maior risco, que não era o plano inicial. Esse alongamento da soja de 1 a 2 semanas fez o produtor mudar um pouquinho a estratégia, mas vai sim entrar um algodão mais tardio. E o próximo capítulo, o segundo capítulo, é o milho. A gente está escrevendo esse capítulo, estamos numa metade desse capítulo e ele vai sim, está atrasado. E o bom começo da safra, que foi aquele plantio tão avançado, o melhor ou quase melhor da história, esse alongamento ele está tirando e o milho vai entrar sim numa janela de maior risco. Será que a gente já pode falar, Valmir, que em função desse atraso vai ter produtor deixando de plantar a área de milho que havia sido planejado inicialmente? André, para deixar de plantar o milho é um pouco cedo, mas a gente precisa acompanhar o clima dessas próximas 2 ou 3 semanas. E isso vai determinar o investimento. Se ele entra com investimento total, se ele começa a retirar o investimento das últimas lavouras. Mas é muito importante esse acompanhamento, esse monitoramento nas próximas 2 ou 3 semanas. Você vê, né? A gente está falando agora há pouco aqui em relação à safra de soja, que é uma safra boa, que praticamente está se consolidando no Mato Grosso, mas acaba uma preocupação, já começa outra, que é a preocupação agora do milho, e tem o plantio e todo o desenvolvimento pela frente. Mas o Rally da Safra vai estar lá, né? A gente tem uma segunda etapa também do Rally, focada somente em acompanhar as lavouras de milho, segunda safra. Então, maio e junho a gente vai estar no campo também e vai conseguir trazer informações a respeito do desenvolvimento dessas lavouras. Agora, Valmir, você falou um pouco do clima, de quanto que o clima está atrapalhando, o excesso de chuva está atrapalhando a colheita da soja, o plantio do milho no Mato Grosso, mas a gente tem uma situação inversa também, né? Que é o Rio Grande do Sul, que está faltando chuva. A gente vem falando desde o início do Rally, né? Com a expectativa inicial boa para o estado, mas falando já que o Laninha vinha tirando produtividade e parece que cada semana que se passa, essa situação vem se deteriorando. Eu lembro que a gente começou o pré-Rally lá, estimando produtividades do Rio Grande do Sul em torno de 51,5 sacos. Já dá para dizer que esse resultado não vai ser mais alcançado. E eu sei que tua equipe está acompanhando, né? Mesmo fora do Rally, está acompanhando o que está acontecendo em cada uma das regiões do Rio Grande do Sul. Será que nossa produtividade está beirando já os 45, Valmir? André, é bem por aí. 45 era a nossa estimativa até falhar as chuvas da última semana. Com essa redução da chuva, essa falta de chuvas da última semana, teremos que fazer um pouco mais baixo. A gente já está falando aí mais próximo dos 40 sacos para o estado. É bem abaixo da expectativa inicial. Tinha-se uma expectativa que o Laninha afetaria
menos o estado, mas não é isso que a gente está vendo. E mais uma vez, né, a chuva das próximas semanas, ela vai ditar esse ritmo de perda. Nós tivemos a chuva na virada ali pelo dia 10, dia 12, tem uma previsão de regularizar a situação para o estado. Mas antes dessa chuva, a gente vai passar aí alguns dias, uma semana, 8 dias de falta de chuvas e altas temperaturas. E isso vai determinar o que a soja vai perder de potencial até o retorno das chuvas. É engraçado, né? Tá se repetindo o mesmo roteiro do ano passado. Tudo bem, talvez não com a mesma intensidade, mas eu lembro muito da gente falando sobre isso aqui, de dias secos e muito quentes, né? Eu lembro que, inclusive, lavouras abaixo de pivô na safra passada estavam perdendo produtividade. Ou seja, não era falta de água, era por conta do calor extremo. E, queira ou não, a gente está vivenciando isso novamente. O que é uma pena, né? Porque a gente tem um potencial gigantesco no Rio Grande do Sul e, mais uma vez, não vamos conseguir alcançar esse potencial. Exatamente, André. A história vem se repetindo, com algumas diferenças. É um plantio um pouco mais tardio, tem variedades de ciclo um pouco mais longas, o que tem reduzido até o momento essa expectativa de perdas. Mas sim, é necessário chover, regularizar essa situação, abaixar a temperatura média, melhorar a condição de desenvolvimento. Se não tivermos essa regularização o mais rápido possível, poderemos sim estar falando numa safra parecida com a do ano passado. Ainda não é a foto, mas podemos chegar a esse resultado. Bom, vamos aproveitar então, Valmir, aqui para convidar o pessoal para acompanhar na semana que vem uma nova divulgação de números que a gente vai fazer. Porque a gente vai ter completado toda a avaliação ali no Mato Grosso, né? Estado importante de produção de soja, então vai ter finalizado os números, vamos poder trabalhar bem. E daí sim vem uma notícia positiva, né? Porque certamente a gente vai bater o recorde da safra passada, vamos produzir uma safra acima de 62,5 sacas por hectare. Mas em contrapartida vamos ter que fazer novas reduções nas nossas estimativas de produção do Rio Grande do Sul. Então, semana que vem a gente traz números novos para vocês e vamos balancear aí, né? Quanto que sobe da safra por conta do Mato Grosso e de outras regiões que estão bem, né? Podemos falar aí de Goiás, podemos falar do Mato Grosso do Sul, falar da Bahia também, que vem muito bem, mas balancear aí com o péssimo resultado que a gente tem visto no Rio Grande do Sul, repetindo mais um ano difícil. Então, fiquem ligados que semana que vem a gente faz uma nova atualização. Bom, mudando de assunto, Henrique, você sabe a relação aí entre análise de solo, correção de solo e produtividade das lavouras? Opa, sei sim. E tá no ABC do Agro de hoje. Então, bora lá assistir. Vamos lá. A análise e correção do solo caminham juntos para obter uma boa produtividade. Mas você sabe qual o seu papel na lavoura? A análise do solo é o conjunto de diversos processos que avaliam as propriedades químicas, a existência e disponibilidade de nutrientes em uma amostra de solo, que foi coletada em pontos aleatórios num campo de produção. A correção do solo é um processo adotado antes do plantio de uma lavoura, com o objetivo de corrigir a acidez e melhorar a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Também assegura melhores condições para as sementes, garantindo melhor desenvolvimento das plantas. Importante, a análise do solo é o único método que permite, antes do plantio, identificar a capacidade que o solo tem de prover os nutrientes que são necessários para as plantas. Existem 3 tipos de análise de solo: análise química completa, análise química básica e análise física. A análise química completa é uma análise de todos os macro e micronutrientes disponíveis para as plantas. A análise química básica é a análise dos nutrientes que são exigidos em maior quantidade pelas plantas, como os macronutrientes primários e secundários. Já a análise física é uma análise das propriedades e porcentagem de argila, silt e areia das amostras de solo de ambiente de cultivo. Também existem 3 tipos de correção de solo: a calagem, que é a aplicação de calcário com o objetivo de aumentar o pH do solo; a gessagem, que é a aplicação de gesso agrícola para melhorar o ambiente radicular do solo e assim melhorar a absorção de água e nutrientes pelas raízes; e por fim a fosfatagem, que é uma técnica que consiste na adição de fósforo ao solo.
Muito bem, ficou aí o recado então do Henrique em relação à calagem. E sabe, né, esse assunto de calagem, né, Valmir, é algo tão básico, você ter que fazer a correção do pH do solo. Mas por outro lado, a gente vê ainda que existem várias regiões e várias fazendas que não realizam isso de forma adequada. E daí acaba sendo um limitante gigantesco para altas produtividades. Então, apesar de ser algo básico, a gente vê que isso ainda não é feito de uma maneira correta na maior parte das lavouras. Ou boa parte delas ainda não é feita da forma mais adequada. E ao longo dos últimos anos, eu colocaria não só a calagem, mas também o trabalho que vem sendo em termos de perfil de solo, como um dos grandes propulsores do aumento do potencial produtivo das nossas lavouras. Sem dúvida, André. É muito visível essa condição. Nós passamos o rally anos anteriores e a gente viu no período da entre-safra muitas áreas sendo preparadas. O perfil de solo foi muito trabalhado, principalmente no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. E esse ano a gente já vê os resultados. Tanto para o Mato Grosso do Sul quanto para o Mato Grosso, a gente já está falando em produtividades recordes. Então, quando o clima colabora e o produtor faz o planejamento adequado, o resultado já é visível. Eu achei aquela brincadeira que a gente vinha fazendo, né, Valmir, que a safra de 65 sacos por hectare do Mato Grosso já havia sido plantada. Justamente isso, por conta da combinação de manejo de solo, com o uso de boa tecnologia, né, em termos de implantação da lavoura, parte de maquinário, parte de genética, nutrição e por aí vai, né? Sem dúvida, André. Nós vimos isso há 3, 4 anos atrás, quando a soja ela deu um salto de produtividade no país. E a gente está diante de um novo salto. Então a gente pode passar de uma produtividade média de 60, 60,5, 59,5 sacos para 65 sacos de média geral para o país. Muito bem, vamos chegar lá. E o Rally da Safra vai estar lá acompanhando esse resultado. Muito bem, e assim então a gente finaliza mais um episódio aqui da TV Rally. Valmir e Henrique, vocês são sempre muito bem-vindos. É sempre bom trazer informação de quem está no campo, está sujando a bota. Eu faz tempo que já não sujo mais a botina no Rally, mas eu prometo que esse ano ainda faço uma equipe. Então é bom que vocês estejam aqui participando com a gente. Henrique, recados finais. Bom, então já estamos na 9ª equipe, né? Os testes já feitos e 2 no campo. Eu tive o prazer de participar de 3 equipes durante o Rally desse ano, né? Então a gente está no campo, está rodando, estamos trazendo informações e vamos seguir. E tem mais equipe ainda que você vai rodar, Henrique? Logo, logo estou no campo novamente. Beleza, o Henrique, obrigado pela tua participação. Valmir, últimos recados. É isso, a gente está com uma ótima expectativa. O Rally vem se aproximando da sua metade, como o Henrique falou. O Henrique é o nosso informante maior, o nosso maior informante do Mato Grosso. Das 4 equipes que fizemos no Mato Grosso, o Henrique fez 75% delas. Acho que vai até a pena a gente atualizar os números semana que vem aqui, de quilometragem, número de amostras, porque já tem bastante coisa feita, né? Tem bastante coisa feita, André. A gente rodou bastante o Mato Grosso. Algumas regiões a gente já tem uma visão mais consolidada. Com a rodada dessa semana na equipe leste, eu acho que a gente vai fechar o estado e poderemos trazer aí uma boa visão geral já do Mato Grosso. Volta com a gente semana que vem, então, para apresentar esses resultados, Valmir? Sem dúvida, André. Estaremos aqui para apresentar uma nova estimativa de safra, já com tanto o lado positivo, que a gente comentou durante o nosso episódio, notícias muito boas, e também a redução do Rio Grande do Sul. Muito bem. Beleza. Assim a gente se despede, então, de vocês. Encerramos mais um episódio da TV Rally e a gente se vê na estrada e nas nossas plataformas digitais. Um grande abraço.